Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, a aulinha de hoje, potência elétrica, é um dos assuntos que mais cai no Enem, tá bom? Então presta muita atenção. Por que é o assunto que mais, um dos assuntos que mais cai no Enem em física e em ciências da natureza no geral? Porque potência elétrica é o assunto que eu mais consigo relacionar a vida de vocês de maneira muito simples. Porque na sua casa, por exemplo, tem N equipamentos elétricos, você depende de energia elétrica, o nosso conforto, a nossa sociedade, ela depende de energia elétrica. Por exemplo, aqui nessa imagem, uma casinha mais ou menos. Nós temos aí uma geladeira, uma torradeira, né, uma sanduicheira, um ventilador, um portão eletrônico, um alarmezinho, uma TV, uma lâmpada, outra lâmpada, não sei. Então, assim, dentro da sua casa existem N equipamentos, cada um com uma potência elétrica diferente, consome uma quantidade de energia diferente, e dentro disso, cada um tem seus próprios valores. Na sua casa, a gente tem um equipamento aí lá fornecido, né, pela companhia de energia elétrica, que no nosso caso em Goiás é a Enel, que é uma bosta. E a Enel, por exemplo, ela consegue medir o consumo de energia elétrica da sua casa através do registro. Esses numerozinhos aqui que vão rodando à medida que você vai gastando energia elétrica. Esse medidor aqui, ele mede energia numa unidade que nós vamos aprender, chamada quilowatt-horas, tá bom? E ele é muito importante, tá? Nós vamos aprender a ler ele. A potência elétrica, a gente pode interpretar ela de duas maneiras. Potência elétrica fornecida, se for um gerador, que não é o nosso caso por agora, ou potência elétrica consumida, que é quando eu tenho um aparelho que está gastando energia elétrica, que é o nosso caso. Que a gente pode chamar esse equipamento de receptor e mais para frente a gente vai chamar ele de resistor. Então, o que é potência elétrica? Por definição, é a energia gasta, lembrando que energia é medida em joules, tá bom? A gente vai trabalhar com isso daí. Dividida pelo tempo, que é dado em segundos, tá bom? Então vamos lembrar disso. A energia, então, potência elétrica é a energia que um aparelho consumiu dividida pelo tempo. Essa é uma das maneiras de você calcular a potência elétrica. A gente vai ter duas e a gente vai usar aqui melhor se adaptar ao exercício. Geralmente quando você compra um equipamento elétrico, ele te dá esse adesivo aqui. Geralmente não, toda vez que você compra um equipamento elétrico, ele tem que ter esse adesivo por regra do Inmetro. Nesse equipamento, esses verdinhos aqui, ó, eles te mostram a eficiência do equipamento. O que significa eficiência de um equipamento? Se com aquela quantidade de energia que você forneceu a ele, ele está fazendo utilizando muito bem essa energia ou mal utilizando. Por exemplo, se você pega uma geladeira nova, ela é muito eficiente, quer dizer que ela gasta pouca energia para fazer bem feito o que ela faz. Se você pega aquela lâmpada amarelinha, que é a lâmpada incandescente, mentira, é a lâmpada incandescente mesmo. Ela gasta muita energia, quer dizer que eu estou entregando muita energia para ela e ela está me iluminando muito pouco. Ela não é eficiente, porque com a quantidade de energia que eu entrego para ela, ela me ilumina pouco. Então ela deixa de ser eficiente, tá bom? Então na sua casa existem N equipamentos, cada um gasta energia elétrica de uma maneira diferente. E a gente tem que aprender a interpretar se esse equipamento está gastando muito, calcular se esse equipamento está gastando ou não, a gente saber fazer esse cálculo e tudo mais, tá bom? Então a gente tem a segunda maneira que para qualquer aparelho elétrico, a gente está falando de aparelho elétrico, porque potência ela se aplica a várias outras coisas, a potência elétrica do equipamento elétrico, ela é calculada como, uma das maneiras, a corrente elétrica I, que a gente já acostumou, com a diferença de potencial, que é o V, né? Que é a voltagem, a gente conhece como voltagem, e também pode aparecer como tensão, DDP, tá? Existem esses outros nomes aí para voltagem, e a corrente elétrica a gente está acostumado. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, lâmpada, quando a gente compra uma lâmpada, ó, 100 watts, 15 watts, 11 watts. Os watts é a potência, é a energia que ela me gasta. O watt, pessoal, vamos pegar essa aqui, ó, 15 watts. Significa 15 watts, na verdade é watts, mas a gente vai falar watts porque a gente é brasileiro, né? Que a gente gasta aí, ó, 15 joules de energia por segundo. Isso significa meu watts, ok? Então aqui, ó, 80% de economia. Professor, o que significa 80% de economia?
do 100% de energia que eu entrego para essa lâmpada, 80% vira luz, porque o intuito de uma lâmpada é luz. E os 20% ela dispersa, ela gasta aí como calor e outras maneiras que ela não precisava gastar, tá bom? Então assim, quando a gente pega lâmpada, é muito fácil você entender. Por exemplo, essa lâmpada é fluorescente e tem a incandescente. Uma lâmpada fluorescente, que é a branquinha, ela equivale a 6 amarelinhas, porque ela é mais eficiente, ela vai gastar menos energia de produzir mais luz. A lâmpada amarelinha, tanto que quando você vai trocar ela é muito quente. Ela faz com que a energia vire muito calor, então ela deixa de ser econômica, tá bom? Uma das unidades que nós vamos utilizar para energia, tá bom? Fique bem claro. Para energia é o quilowatt-hora, que ele é o mais prático na hora de você calcular a energia consumida por um aparelho. Embora eu tenha o joule, então a gente vai ter que balancear aí. Quando eu estou falando de joule, essa tabela vocês podem até pôr no caderno. Quando eu estou falando de joule, eu estou falando de watts, né, a potência em watts e o tempo em segundos. Caso eu esteja falando em quilowatt-hora, minha potência está em quilowatt, quer dizer que eu peguei o número e dividi por 1000, e meu tempo está em hora. A gente vai trabalhar melhor nos exercícios, tá? E a Celg, eu achei Celg, mas tinha que ser Enel, tá, gente? É porque eu ainda não acostumei. A Celg ou a Enel ou a ANEEL, que é a Agência Nacional de Eletricidade, ela trabalha com o quilowatt-hora, tá? É a unidade que eles mais usam porque é mais fácil, não é porque é bonitinho, não. Então, para aí seu caderno, tá? Seu vídeo, copia no seu caderno isso daí, tá? A gente precisa muito dessas fórmulas aí para resolver os nossos exercícios. E vamos aprender a resolver os exercícios. Nessa primeira semana, os exercícios ficou bem repetitivo, mas é só para a gente aprender a usar as fórmulas, tá? Então, aqui, ó, no primeiro caso, um chuveiro opera com a potência de 2.500 watts sobre uma tensão de 220 volts. Calcule a tensão que o atravessa. Minha fórmula é potência igual a I vezes V. Minha potência é 2.500 watts e meu V é 220. O meu 220 está multiplicando, vai passar dividindo, 2.500 dividido por 220 é igual a aproximadamente 11 amperes, tá? Ah, mas por quê? Porque é muito importante, essa fórmula a gente vai usar muito mais para achar a corrente elétrica, porque a potência geralmente vem escrita no aparelho, a tensão também. Enfim, vamos lá. Uma lâmpada é submetida a 110 volts a uma potência de 60 watts. Qual a corrente elétrica que atravessa essa lâmpada? Potência é igual a corrente vezes a voltagem. Sua potência é de 60 watts. Sua voltagem, DDP, diferença de potencial, é de 110 volts. O 110... eu fiz um trem errado aqui, uai. O 110 que estava multiplicando, erro meu, viu, gente? Desculpa. Tá errado isso aqui. O 110 que estava multiplicando é quem vai passar dividindo. Então, nós vamos ter I igual a 60, peço desculpas, dividido por 110, tá? Nossa, olha um erro aqui, eu não prestei atenção. Normal, né? Então, eu vou na minha calculadora, né? Faço 60 dividido por 110. Lembrando que a regra é quem está passando, que é o 110, que fica embaixo. Ele vai dividir, que vai dar 0,555. Opa, 5. Peço desculpas pelo erro, tá? 0,55, letra A. Acontece nas melhores famílias. Vai. Nossa, que legal. Questão 3. A tabela a seguir mostra a área de seção dos fios elétricos e a corrente máxima que ele pode suportar, né? Quanto mais grosso o fio, mais corrente pode passar por ele. Uma pessoa comprou um chuveiro de 7.500 watts de 220 volts. Sabendo que nessa residência o fio utilizado é de 6 milímetros quadrados, qual a corrente elétrica consumida para o aparelho? Existe algum risco nessa instalação? Se sim, qual? A corrente elétrica, potência igual a I vezes V, minha potência de 7.500 e meu V de 220. O meu 220 que estamos multiplicando, passou dividindo, eu tenho aí 34 amperes.
O fio de 6 milímetros quadrados suporta até 41 até 41 amperes. Minha corrente deu 34. O máximo é 41. Beleza. Então, a corrente elétrica vai ser 34 amperes. Não oferece... Existe algum risco? Não. Não existe algum risco. Por quê? Porque está dentro do padrão aí, né? A número 4, ainda utilizando a tabela, se a pessoa optar por um modelo de 110 volts, qual será a corrente elétrica consumida e se existe algum risco? Aí eu vou mudar o 110 para o 220 para 110, fazer a conta e vou chegar no 68. O fio suporta até 41, eu vou ter 68. Existe algum risco? Sim, existe o risco de incêndio. Porque a partir do momento que passa muita corrente elétrica, mais do que o fio suporta, ele vai aquecer até que ele pegue fogo, né? Que a gente fala aí do... Espera aí só um minuto, importante. Porque ele vai entrar em fogo. E vocês já devem ter visto algum chuveiro na casa de vocês pegando fogo, porque é bem normal. Questão 5 e última. No selo de especificações de um aparelho eletrodoméstico consta 2.200 watts a 110 volts. Com a finalidade de proteger o aparelho contra eventuais sobrecargas, seu proprietário deseja escolher uma chave disjuntor, aquele negocinho da parede. A mais adequada é, quando eu coloco o disjuntor e chega algum momento em que passa mais corrente do que ele é fornecido para aguentar, ele desarma e bloqueia. Então não vai passar mais corrente e o aparelho fica salvo. Eu tenho aí a conta para descobrir o I de 2.200 watts, né? 110 volts. Fazendo a conta eu chego no 20 amperes. O dono deseja escolher uma chave disjuntora. A mais adequada dentre as opções é a chave de, no caso aqui, é 20 amperes. Né? Que eu achei 20, vai dar 20 amperes. Porque vamos supor que até 20 amperes, ok, o equipamento funciona. Se você for uma pessoa muito paranoica, você colocaria uma de 15, mas tipo, ela ia cair... você coloca o chuveiro no quente, durante 5 minutos ela cai, porque você colocou uma chave menor do que o chuveiro pediu, né? Porque o chuveiro pediu 20 amperes. E se você colocar 25 e passar 21, seu equipamento queima. Então, toma bastante cuidado com isso, tá bom? Pessoal, até a próxima aula.